Senta que lá vem história. Bem-vindos a este vídeo sobre a vida e obra de Simone de Beauvoir, uma das figuras mais importantes da história do feminismo e da filosofia no século XX. Nascida em Paris em 1908, Beauvoir foi uma pensadora influente, uma escritora prolífica e uma feminista comprometida com a luta pela igualdade de gênero. Neste vídeo, vamos explorar a vida e obra de Beauvoir, examinando seus escritos mais importantes e examinando seu legado duradouro no movimento feminista e na cultura em geral. Vamos descobrir como as ideias de Beauvoir ajudaram a transformar a maneira como pensamos sobre questões de gênero e identidade, e entender por que ela continua a ser uma das vozes mais influentes e inspiradoras de seu tempo. Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e feminista francesa, nascida em Paris em 1908 e falecida em 1986. Ela é considerada uma das pensadoras mais influentes do século XX, especialmente por sua obra, O Segundo Sexo, Le Deuxième Sexe em francês, publicada em 1949. Este livro é uma análise filosófica e sociológica sobre a situação da mulher na sociedade ocidental, e é considerado uma obra fundamental para o movimento feminista. Em O Segundo Sexo, Beauvoir argumenta que a ideia de que as mulheres são inerentemente inferiores aos homens é uma construção social, e não uma verdade biológica. Ela explora a história do patriarcado e como as mulheres foram subjugadas e oprimidas ao longo do tempo, e discute a maneira como a sociedade constrói as noções de gênero e sexualidade. Uma das ideias centrais de O Segundo Sexo é a noção de que as mulheres são tratadas como outros em oposição aos homens, que são considerados a norma e o padrão para a humanidade. Ela argumenta que a condição feminina é moldada pela opressão e discriminação, e que a emancipação feminina só pode ser alcançada por meio da eliminação dessas estruturas patriarcais. Beauvoir também discute temas como a sexualidade feminina, a maternidade e a educação das mulheres, e critica a ideia de que o casamento e a família são o destino natural e desejado das mulheres. O Segundo Sexo foi um marco na história do feminismo, e ajudou a inspirar o movimento de liberação das mulheres na década de 1960. A obra continua a ser lida e discutida até hoje, sendo considerada um dos textos mais influentes do pensamento feminista. Beauvoir estudou filosofia na Universidade de Sorbonne e, em 1929, conheceu o escritor e filósofo Jean-Paul Sartre, com quem estabeleceu uma relação pessoal e profissional que durou toda a vida. Juntos, eles se tornaram figuras centrais da cena intelectual parisiense. Em sua obra, Beauvoir abordou questões como a liberdade, a existência humana, a ética e a política. Ela também se envolveu ativamente no movimento feminista, defendendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres e criticando a opressão patriarcal. Em O Segundo Sexo, Beauvoir analisou a condição feminina em termos históricos, culturais e sociais, argumentando que as mulheres eram tratadas como o outro, em relação aos homens e por isso, eram vítimas de uma série de opressões e restrições em suas vidas pessoais e profissionais. A obra de Beauvoir foi um marco na história do feminismo, influenciando o movimento de mulheres em todo o mundo. Ela continuou a escrever e a defender as causas feministas até sua morte, deixando um legado duradouro na luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres. Além do seu trabalho como filósofa e escritora feminista, Simone de Beauvoir teve uma vida pessoal bastante interessante e marcante. Ela teve uma relação aberta e livre com Jean-Paul Sartre, seu companheiro de longa data, que durou mais de 50 anos. Eles acreditavam que o amor e o compromisso emocional não deveriam ser vinculados à exclusividade sexual ou ao casamento. Beauvoir também foi uma viajante ávida, tendo visitado vários países ao longo de sua vida. Em 1947, ela viajou pelos Estados Unidos e documentou sua experiência em seu livro, America Day by Day. Ela também visitou países como a China, Cuba e Israel. Outro aspecto interessante da vida de Beauvoir foi sua amizade com a artista americana Sylvia Beach, que foi dona da famosa livraria Shakespeare and Company em Paris. Beach foi uma grande apoiadora do trabalho de Beauvoir e publicou suas primeiras obras literárias. Além disso, Beauvoir também se envolveu em causas políticas e sociais ao longo de sua vida. Ela apoiou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e se opôs à Guerra do Vietnã. Ela também se juntou a um grupo de intelectuais franceses que denunciou publicamente as atrocidades cometidas pelo exército francês durante a Guerra de Independência da Argélia.
No geral, a vida e obra de Simone de Beauvoir foram muito ricas e diversas, e sua contribuição para a filosofia, a literatura e o feminismo continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo até hoje. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre Simone de Beauvoir, uma figura fascinante e inspiradora cuja vida e obra tiveram um impacto duradouro na filosofia, na literatura e no movimento feminista. Ao longo deste vídeo examinamos os escritos mais importantes de Beauvoir, incluindo O Segundo Sexo, e aprendemos sobre sua luta incansável pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a aumentar sua compreensão e apreciação do trabalho de Beauvoir e de sua importância como uma das vozes mais influentes do século XX. Já deixa o like e se inscreve no canal para ver mais histórias como essa. Obrigado por assistir!